atual momento, ele não pode ser encarado como dor, como medo. Ele não pode ser encarado como tristeza, mas ele deve ser encarado como uma viva esperança. A esperança de que Deus, Ele fará da sua igreja experimentar algo diferente. Queridos, não tem como nós continuarmos do mesmo jeito. Se passaram um ano e você continua do mesmo jeito, e você continua sendo relapso do mesmo jeito, falho na leitura da palavra de Deus, falho na oração, deixando-se contaminar com as coisas deste mundo, e se esquecendo das coisas de Deus, se assentando na roda dos escarnecedores, e não tendo uma vida transformada. Nós precisamos experimentar algo diferente. Os nossos corações, eles precisam estar mais receptíveis para o Evangelho. A gente fica vendo, poxa, nesse momento, as igrejas eram para estar cheias, mas pelo contrário, as igrejas estão vazias. O povo de Deus era para estar orando mais, mas pelo contrário, está orando menos. Porque eles estão tão preocupados em se cuidar, em tomar todos os medicamentos aí, em acompanhar o noticiário para saber, fica fazendo as contas, opa, se hoje está em 62, então daqui a 2 semanas já vai chegar a 60, e daqui a pouco chega até mim. E aí você fica louco e fica preso em tudo isso, e você esquece do essencial, você esquece do primordial. A igreja, o povo de Deus, ele precisa receber o derramamento de avivamento, e ser uma igreja que está entendendo que há uma necessidade de orar. Queridos, nós implementamos na igreja um dia a mais. Nós não tínhamos isso, começou no início da pandemia, a sexta-feira de oração, e estar até hoje. Algo que ficou no meio da nossa igreja. Nós entendemos que há uma necessidade de nós buscarmos mais a face de Deus. Este é o tempo que nós devemos exercitar a esperança. Sabe por quê? Por que que em tempos de pandemia nós devemos trocar o medo pela esperança? Porque o amor de Deus é a nossa esperança. O amor de Deus é a minha e é a tua esperança. Queridos, nós não podemos viver sem Cristo. Não tem como nós vivermos sem Cristo. Não tem como nós acharmos que seremos autossuficientes, como o pastor falou hoje pela manhã. Não tem como nós nos apegarmos na nossa autossuficiência, não, porque eu sou uma pessoa controlada, muito controlada, as minhas coisas é tudo certinho, e aí mesmo em meio a essa pandemia, eu vou conseguir sobreviver. Não é a nossa autossuficiência que vai fazer a gente passar por esse momento com esperança. A esperança nossa não é sobre o que temos ou que podemos ter nessa terra. A nossa esperança, ela é sobre o contemplar e se maravilhar com a glória de Deus. Versículo 2: mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A nossa esperança, queridos, ela só vai começar, e nós só vamos trocar o medo pela esperança, quando nós começarmos a experimentar o amor de Deus acima de todas as coisas. Aí nós começaremos a trocar o medo pela esperança. Nós precisamos ter os olhos focados nele. O apóstolo Paulo, escrevendo em todas as cartas, ele falava sobre a importância, a necessidade que temos
de ter os nossos pensamentos focados nele, de estar com os nossos olhos voltados para Ele. Porque quando nós estivermos com os nossos olhos, com os nossos pensamentos voltados para Ele, automaticamente, isso é automático, isso é natural. O medo, ele sai e dá lugar à esperança. A angústia sai, a tristeza sai e dá lugar à vida, e dá lugar à paz. O título na Bíblia dessa passagem é Paz e Alegria. Porque mesmo passando por tribulações, e da mais diversa que seja, o verdadeiro crente, aquele que tem a vida transformada, ele tem paz e ele tem alegria. Quando nós contemplamos a glória de Deus, as maravilhas de Deus, nasce em nosso coração a esperança. Você precisa contemplar as maravilhas de Deus, para que nasça no seu coração a esperança. Ah, irmão Denilson, mas está difícil, a situação é tão complicada. Ah, todo dia que eu ligo o noticiário, são mais mortos. Cada dia parece que essa doença se aproxima mais de mim. Queridos, passe a contemplar a maravilha de Deus. Não existe outra maneira melhor de nós termos esperança em nossas vidas, no momento de aflição, no momento de dor, no momento de incerteza, no momento de medo, no momento de vazio. É nós conhecendo a Jesus, como nós cantamos, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Quando você passa a conhecer Jesus, automaticamente o medo, ele sai e dá lugar à esperança. Nós precisamos conhecer Jesus, porque Ele é a nossa única esperança. Ele é o nosso único e o nosso verdadeiro Deus. Como nós falamos há 2 domingos atrás, só Ele pode te dar a vida eterna. É o único. Nós vimos o nosso PGM essa semana. É o único. De todos os deuses, de todos os líderes que você já ouviu falar, foi o único que morreu e ressuscitou. E voltou para mostrar de que Ele tem poder sobre a morte. De que Ele venceu e de que nós também venceremos. Não por nós, não pela nossa autossuficiência. Você não consegue trocar o medo pela esperança, pela sua autossuficiência, mas apenas através de Deus.